Fala pessoal, tudo bem? Vamos trazer a atualização aqui com relação aos tremores de terra que tivemos nesse dia 24 do mês de junho no território venezuelano, tá? Tivemos um tremor de magnitude, mais de 7 magnitude, a magnitude está sendo atualizada, né? 7.1 para alguns, 7.2 para outros, 7.5 para outros, mas o que fica é o grande impacto de um tremor raso sobre essa região. Olha só, a gente vê nessa imagem aqui, nesse pequeno vídeo, um prédio totalmente de lado, né? E não foi só isso não, nós tivemos na verdade uma enxurrada de vídeo nas redes sociais mostrando essa situação, pessoas retirando os animais, os doguinhos, né? A casa ali com vários pedaços onde a gente vê a alvenaria, o tijolo caiu, o desespero das pessoas, e é possível ver em vários vídeos nas redes sociais, o desespero mesmo da população com relação à condição de prédios, inúmeros prédios, o número de prédios é enorme, tá? Que caíram, simplesmente ruíram. Ainda não sabemos a quantidade de pessoas que perderam suas vidas, que perderam suas casas, as vítimas fatais, os feridos. Ainda não foi atualizado os dados, até porque a gente tem, primeiro, a gente está gravando aqui e é logo após o ocorrido, ocorreu há pouco tempo agora, e ao mesmo tempo as notícias começaram a chegar agora, tá? E ainda o governo venezuelano, que é um governo que vive dentro de uma precariedade muito grande, a gente sabe da situação social delicada, econômica delicada, todo o caos político, porque a Venezuela passa nesse momento, e isso obviamente traz um indicador de fragilidade muito grande para o território venezuelano, tá? Olha esse vídeo aqui, a gente tem um vídeo aqui onde na hora do jogo, inclusive do jogo do Brasil, ó, as coisas caindo, é uma situação delicadíssima, né, que a gente vê aqui, ó, situação delicada, ó. Balançando tudo, sofá balançando, a casa balançando, o prédio, né? E é justamente no horário do jogo do Brasil, Brasil com a Escócia, tá? Vai ser possível ver daqui a pouco quando olhar a televisão, vai ver ali a casa balançando, o prédio balançando. A gente teve vários prédios ruindo, olha ali, ó, Brasil e Escócia acontecendo, olha como a televisão balança de maneira intensa, tá quase caindo, olha lá, Brasil e Escócia, 4 minutos de jogo, início do jogo. Esse daqui não foi o primeiro tremor, tá, galera? Nós tivemos uma sequência de tremores, os dois primeiros muito fortes e, obviamente, trazendo um grande impacto no território venezuelano. Muito provavelmente, ao amanhecer, nós teremos aqui a atualização dos dados. Esses tremores foram tão impactantes, tão importantes, que foram possíveis senti-los em Manaus, tá? No território brasileiro. A gente tem imagens, vídeos de piscinas balançando no território brasileiro, em Manaus, porque o tremor foi de tão grande impacto, tão grande magnitude para a região, que foi possível sentir em países vizinhos. Olha aqui, pessoas correndo no aeroporto, ó. Muita gente desesperada, sem saber o que fazer. E nesse caso, é de fato pessoas caindo. Olha só que desespero, gente, que desesperador essa situação, né? Imagina se numa situação dessa é um tremor de grande magnitude e o medo daquilo tudo ruir sobre você. E como a gente viu, vários prédios ruíram mesmo, né? Pessoas se abaixando, tentando de alguma forma se proteger. E como você se protege sem saber se aquela estrutura vai aguentar, né? Imagina o tamanho do desespero, ó, fumaça levantando, pessoas falando, meio sem saber o que fazer, porque eu imagino que você fica naquela condição de sem saber o que fazer. Corro para fora, tento sair, estou numa região onde é difícil de conseguir ir para a rua, o que eu faço? Abaixo, coloco a mão na cabeça. Então, imagina o tamanho, tá, pessoal, do desespero das pessoas com relação a essa situação. A gente já vai dar uma olhada aqui na região onde aconteceu, mas foi nessa região aqui, próximo da parte caribenha ali da Venezuela. A gente vai olhar, utilizar o Serviço Geológico dos Estados Unidos para dar uma verificada nesses tremores em sequência. Lembrando, pessoal, que não foi só na Venezuela, não. Tivemos tremor também no Japão, na costa oeste dos Estados Unidos, vários tremores balançando nosso planeta, mas o maior e mais significativo é esse realmente da Venezuela, que a gente ainda vai ver, a verdade é essa, o tamanho disso nas próximas horas, tá? O tamanho do número de vítimas, a quantidade de prédios destruídos. A gente está falando aqui de uma situação muito delicada, porque conforme as informações vão chegando, os vídeos vão chegando, a gente vê que realmente teve um grande impacto, inclusive na capital, tá, galera? Inclusive na capital Caracas, com prédios caindo na capital, uma situação muito delicada. A gente vê, ó, nesse vídeo aqui mesmo ao fundo, ó, você vê muita poeira, poeira de prédios que derrubaram, que caíram, né, com os tremores de terra. Obviamente, apesar de estar numa zona sismicamente delicada, já teve grandes tremores históricos no território venezuelano, tá, galera? Não é o primeiro e com certeza não será o último. Mas a gente tem uma precariedade hoje das condições de infraestrutura que é delicada para o território venezuelano. Nós tivemos
Vocês, quem acompanha o mínimo da geopolítica internacional, sabe que o presidente venezuelano foi preso, havia condições muito delicadas dentro do território. Eu não estou aqui para defender Nicolás Maduro, nem nada disso, mas sabemos das situações delicadas políticas que vivem, com perseguição às pessoas presas de maneira injustamente, fora a pobreza, o caos social, a miséria, né, porque passa a população venezuelana, tá? Grande parte dela, inclusive muita gente indo para outros lugares. É uma situação delicada, né? Nada que justifique, claro, outro país invadir o espaço, o território, mas a Venezuela vive uma situação de muita precariedade, tá? E não mudou de uma hora para outra com a troca de poder. Isso é uma coisa a longo prazo, tá? A verdade é que para se resolver as condições... Olha isso, gente, meu Deus. Olha esse vídeo, eu não tinha nem visto, tô vendo aqui a primeira vez com vocês, hein? Olha isso, olha o tamanho da marquise que cai ali. Meu Jesus, que loucura, que absurdo, né? Olha só, graças a Deus não pegou ninguém, pelo menos nesse vídeo aqui, mas dá para ver o tamanho do impacto. Isso só para a gente poder ter uma noção do que isso é diretamente por esses temas. Inclusive o tsunami, não sabemos o impacto disso, tá? Aqui, ó, a gente vê lustre balançando, território brasileiro, tá? Isso em Manaus, olha só as pessoas falando ao fundo, ó, vou até colocar aqui para vocês poderem estar ouvindo, ó. O pessoal tá vendo o jogo do Brasil, ó. Meu Deus! Ó o barulho. Nossa, o prédio está balançando muito mesmo. Você vê, a situação delicadíssima, tá, galera? Então, conforme as imagens vão chegando, a gente vai vendo o tamanho, né, e da destruição e do impacto. Olha isso, gente, olha isso, prédios enormes, tá? Prédios enormes, a gente vê aqui ao fundo, ó, que mais ou menos deveriam ser mais ou menos o tamanho daqueles prédios que estão ali, no chão, né? No chão, sobrando quase nada. E obviamente a gente não tem as informações se as pessoas conseguiram ser resgatadas aqui, ou se não conseguiram, se houve tempo, se esses prédios tinham pessoas ou não. A gente vai saber realmente nas próximas horas, mas é de fato impactante, tá? Ver tantos prédios no chão, porque a gente vai ver várias imagens de prédios totalmente destruídos. E a gente vê ali a Defesa Civil venezuelana, pessoas ali procurando nos escombros. E aqui a gente não tem as informações, né? Se tinham pessoas no prédio, se alguém está sendo ali procurado, o que fazer. Até porque nós estamos falando que é um tremor inicial e tivemos outros tremores que ainda continuam acontecendo, inclusive no momento que eu faço esse vídeo, tá? Temos outros tremores secundários acontecendo no território que gera, claro, diretamente uma preocupação à população que vive nessa região. Até o resgate, né, nesses casos é muito delicado, tá? Nós estamos falando de uma situação difícil, né, porque ainda há risco, até para poder fazer o trabalho da Defesa Civil. Opa, tem gente se inscrevendo no canal, seja bem-vindo. Olha só, a gente vê ali, ó, aquele pedaço, a marquise totalmente, a parte da frente do prédio toda no chão. O tremor foi impactante e estruturas mais simples foram abaixo, outras até que não são tão simples também, tá? E a gente vê muita gente atônita com toda a situação, né? O que fazer numa condição dessa, onde você não sabe nem para onde seguir, tá? É difícil, difícil. E são muitos, tá, galera? Muitos, inúmeros vídeos mostrando a destruição em toda essa região da Venezuela, tá? Então a gente sabe que, de fato, pelo que está chegando, os impactos são muito severos, são muito impactantes em todo o território venezuelano. Até por isso que eu fiz esse segundo vídeo aqui, fiz um vídeo inicial, que estavam com as informações iniciais. A gente chegou muita coisa agora, nessa última meia hora, pós-jogo do Brasil, e a gente vê aqui inúmeras situações. Olha só aqui, ó, escombros total. O que tinha aqui virou escombro. O que tinha aqui virou escombro. Se tinham pessoas, se não tinham, a gente não tem informação, mas o que tinha ali, escombro total. Não sobrou absolutamente nada, tá, galera? Nada. E obviamente isso gera medo, desespero nas pessoas, que não sabe o que fazer, né? A gente vai ser necessário, inclusive, um esforço conjunto internacional para a reconstrução do país, isso sem dúvida, tá? Vai ter que ter um esforço conjunto aqui, olha só, pessoas atônitas diante das imagens, um esforço de reconstrução da Venezuela, sem dúvida nenhuma, porque a Venezuela já passa por uma situação de caos social, e com toda essa situação, o que a gente imagina é que a situação vai piorar, né? De miséria, de pobreza, de violência, porque tudo isso pode gerar ainda um impacto muito maior sobre a região. Por isso, obviamente, a gente se solidariza ali com um país vizinho ao nosso, um país que faz fronteira com o Brasil, tanto que o tremor foi também sentido no território brasileiro, e com todo esse caos social ocorrido aqui no território venezuelano. Então, para quem está chegando agora, ó, um importante tremor de terra aconteceu hoje no território venezuelano, dia 24, estou gravando esse vídeo dia 24 de junho, pós-jogo do Brasil, tá? Ele aconteceu um pouco antes, e durante o jogo também, tá? Nós tivemos um conjunto de tremores que são maiores do que 7 graus, pelo menos 2 tremores acima de 7,
tremores de grande impacto. Claro que a magnitude dele está sendo revista, atualizada. Nas próximas horas teremos atualizações maiores. Estamos utilizando aqui o Serviço Geológico dos Estados Unidos. E as primeiras informações que chegam lá da Venezuela, as primeiras informações chegam nas redes sociais. A gente traz aqui para vocês poderem estar vendo qual o tamanho disso, né? O tamanho disso, olha isso, pessoas dentro de casa desesperadas, sem saber o que fazer, tudo balançando. Você vê que até a própria imagem balança junto, tá? Junto com essa situação difícil, né? As coisas caindo. É triste, tá, pessoal? É triste. E é delicado, né? Você passar por uma situação tão caótica como essa de queda de prédio, queda de casa, e assim, pessoas na rua, pessoas desnorteadas, sem saber para que caminho seguir, para onde ir, dependendo da ajuda do governo, o próprio governo, tá, galera? Eu sei que é tudo um protocolo, né? Olha só como os prédios ficaram totalmente rachados, né? Olha isso, olha só, olha a estrutura desses prédios. Esse daqui, mesmo não tendo ruído totalmente, ele não tem a menor condição de ser utilizado por um bom tempo, né? Aqui tem que fazer cálculo estrutural, verificar a situação desse prédio e a situação, se vai precisar demolir ele, muitas vezes a solução é demolir e refazer. Olha só, aqui num lugar onde caiu tudo, né? Provavelmente ali trabalha com bebidas, coisa e tal. Então, gente, muitos vídeos sobre essa situação delicadíssima no território venezuelano. Olha isso na rua, olha só, as coisas caindo, pedaços de teto caindo. Olha isso, gente, olha o tamanho disso, olha só, meu Deus do céu. Uma situação caótica mesmo. Realmente delicadíssima. É isso que eu posso falar para vocês, tá? Situação muito difícil, a população saber o que fazer, olha só, pessoas na rua e provavelmente o número de vítimas deve ser alto, a verdade é essa. Pessoas que perderam tudo, você vê, ó, pessoas gritando, desesperadas, sem saber o que fazer, porque você tem familiares, e aí, o que você faz? O que se fazer numa situação como essa, né? Delicadíssima, a gente pode falar isso, é delicadíssima a situação da Venezuela e agora arrasada, né? Por um grande tremor de terra, um grande abalo sísmico no território venezuelano, tá? Muitos vídeos. E a gente fica horas aqui com a quantidade de vídeos que a gente teve aqui nas redes sociais, que foram trazidos aqui nas redes sociais, mostrando essa destruição, fruto oriundo, né, desse tremor de terra. Lembrando que a Venezuela está numa condição também de vulnerabilidade, tá? Só para deixar claro, olha só esse prédio aqui. Venezuela, ela está numa zona onde sismicamente você tem muita vulnerabilidade social mesmo, tá, galera? Muita vulnerabilidade social mesmo, tá? Olha só, aqui equipes de resgate já tirando pessoas dos escombros, então a gente sabe ali, sim. Vai levar um tempo, né? Vai levar algumas horas para poder fazer um levantamento estatístico mais adequado, a verdade é essa. Situação delicadíssima envolvendo aqui esse momento a Venezuela e a destruição sobre o território. Por isso, claro, a gente está até fazendo esse segundo vídeo aqui para poder deixar as pessoas atualizadas, saber o que está acontecendo. E, obviamente, a gente vai ter aqui um trabalho que tem que ser em escala mundial de ajuda, de assistência à Venezuela, porque, sem dúvida nenhuma, o rastro de destruição aqui é enorme, tá, galera? Estamos falando de um grande rastro de destruição sobre o território venezuelano. Sem dúvida nenhuma, isso daqui vai dar muita repercussão, não tenho dúvida disso, não tenho dúvidas, tá? Vamos dar uma olhada nas notícias, ó. A gente tem algumas notícias que eu vou até atualizar aqui para a gente poder não ter erro, ó, porque isso daqui, claro, vai sendo atualizado conforme as horas vão passando. Então, até dependendo quando você for ver esse vídeo, ele já está até desatualizado, tem até isso, né? O vídeo pode ficar desatualizado rapidamente, mas vamos trazer algumas notícias aqui para a gente poder discutir, tá? Ó. Aqui há 11 minutos no G1, tá bom? Há 11 minutos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Terremoto de magnitude 7.5, Venezuela. Atinge a Venezuela e derruba prédios em Caracas. Infelizmente, há pessoas que perderam suas vidas. O epicentro do tremor foi registrado na cidade venezuelana de El Guayabo. Na Venezuela, é uma profundidade de 13 km, muito raso, tá, galera? Um grande problema, um terremoto raso. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente vai dar uma olhada aqui, tá? Aqui a gente tem até um vídeo do G1 mostrando um pouco isso, como já viu vários vídeos, vamos ver aqui o que diz a reportagem. Um terremoto de magnitude 7.5 atingiu a Venezuela e foi sentido em Caracas. Prédios desabaram na capital do país e autoridades confirmaram, infelizmente, pessoas perdendo suas vidas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos reportou 2 tremores com epicentro apenas 5 km de distância um do outro, tá? Um de magnitude 7.2 e outro de 7.5. São os sismos mais fortes registrados no país em mais de 100 anos. Isso é muito forte, tá, galera? O Serviço Geológico projeta que possa haver milhares de mortes. É provável que haja elevado número de vítimas de danos extensos, é provável que o desastre seja generalizado. O epicentro do tremor foi o mais forte
na cidade venezuelana de El Guayabo, a 168 quilômetros da capital, uma profundidade de 13 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A gente tem imagem aqui. O tremor também foi sentido em diversos locais da região norte do Brasil, como Manaus, como Belém do Pará, e também no Amapá. Em Roraima, os moradores também deixaram alguns prédios, tá? Olha o tamanho disso. Alguns prédios vieram abaixo em Caracas, casas desabaram de suministro do interior. Diosdado Cabello, na televisão estatal, ele não apresentou estimativas iniciais de mortos ou feridos e afirmou que os protocolos estavam sendo seguidos para obter mais informações, tá? Alertas de tsunami foram emitidos para as ilhas do Caribe, mas posteriormente foram retirados. Um outro terremoto, magnitude 6.9, também atingiu a ilha principal de Honshu. Tivemos também no Japão, já mostro para vocês também. Segundo relatos da agência Reuters, moradores de Caracas correram para evacuar prédios enquanto o terremoto sacudia as construções. Uma testemunha relatou que rachaduras surgiram na fachada do seu prédio. Aqui vai, vamos dar uma olhada aqui na imagem aqui, que mostra onde aconteceu. Claro que eu vou trazer para vocês aqui o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mostrando isso, tá? Também tem outros vídeos aqui, outras reportagens mostrando, como a gente já viu bastante no X. Vamos aqui ao Serviço Geológico dos Estados Unidos. Antes de mostrar o Serviço Geológico, deixa eu mostrar aqui, ó, terremoto de magnitude 6.9 atinge o Japão nessa quarta-feira também, tá? Então foram dois tremores importantes acontecendo aqui. Terremoto 6.9 atinge o Japão nessa quarta-feira de 24, nos dois no mesmo dia, tá? Segundo informações do Centro Alemão de Pesquisa de Geociências, o GFZ, o tremor atingiu a ilha de Honshu. O epicentro do tremor foi registrado ao longo da costa da província de Iawate, alguma coisa assim, né? Me desculpa a pronúncia, é localizado ao nordeste do país. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, JML, o terremoto aconteceu a 50 km de profundidade por volta das 7h30, né? 19h30 no horário brasileiro, tá? O caso afetou principalmente os bairros de Hashikami e a cidade de Hashinori, eu acho que é isso, tá? Ambos localizados na província de Aomori, que enfrentaram atividades sísmicas, né? Atividades sísmicas severas enfrentaram agora, tá? Nós vamos estar, claro, depois repercutindo isso também e verificando também esses tremores de terra. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Porque esse daqui, primeiro falar do Japão, rapidinho, tá, galera? Que é esse tremor de 6.9. Dá para ver esse vermelhinho aqui, é um tremor de agora, tá? De 4.3, já como um reflexo desse. Então, esse primeiro tremor atingindo o Japão ali, um tremor de 6.9, tá? Lembrando que o Japão está no anel de fogo do Pacífico, o círculo de fogo do Pacífico, acontece muitos tremores ali. Mas maior tremor em 100 anos, tá? Só para deixar claro esse tremor, esse grande tremor, a gente vai ter aqui no Serviço Geológico dos Estados Unidos pelo menos 2 tremores atingindo o território, ó, da Venezuela, tá bom? Ó, isso daqui, esse vermelhinho aqui, é divisa de placa tectônica, é borda de placa tectônica, tá? E a Venezuela está numa região de borda de placa tectônica, então, infelizmente, tremores de terra acontecem. Claro que nós estamos falando de um tremor que é o maior em 100 anos, tá bom? Então é muita coisa. Tremor de 7.2 em São Felipe, na Venezuela. Isso tudo hoje, tá, galera? Ocorrido há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás. E um tremor de 7.5, maior tremor, também na Venezuela. Você vê que a diferença, a distância de um para o outro é muito pequena, tá? Os tremores estão aqui. Vamos aproximar aqui para a gente ver esses tremores e a região que eles atingiram. Como eles não foram muito distanciados de regiões onde você tem ali população, você tem uma condição de urbanidade, né? Você tem muitas cidades próximas e tudo mais, e foram tremores rasos, né? O que amplifica, né, as condições que a gente tem para as cidades, as pessoas poderem estar sentindo, foram tremores que, infelizmente, acabaram por provocar uma grande destruição no território venezuelano. Só lembrar que a Venezuela faz divisa com o Brasil, tá, galera? Ó, vamos afastar aqui para você poder estar vendo. Ela faz divisa com o território brasileiro. Mesmo estando aqui, ó, tá aqui o território brasileiro, nós tivemos um tremor que foi sentido em Roraima, foi sentido no Pará, foi sentido em Manaus, no Amazonas, foi sentido em vários terrenos aqui, em vários estados da região norte do Brasil. No Amapá também foi sentido. Então estamos falando de um tremor de grande magnitude, de grande repercussão, e que de fato precisa aqui de atenção, tá? A gente vai estar atualizando aqui os dados conforme as informações estão chegando. Já deixo aqui a minha solidariedade ao povo venezuelano diante de toda a situação que a gente sabe de caos. Provavelmente a gente vai ter aqui na onda de milhares de pessoas perdendo suas vidas, além de milhares de desabrigados. E, obviamente, o esforço internacional vai ser muito importante para a recuperação do país. A gente atualiza, tá, galera? Mas antes, fazendo aquele convite, deixa o like, comenta, compartilha se você quer ficar atento a tudo que acontece, não só lá na Venezuela, como aqui no Brasil e no mundo, tá bom? Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.